O átomo é a unidade fundamental da matéria, é a menor fração capaz de identificar um elemento químico. Ele é formado por um núcleo e contém nêutrons e prótons, também por elétrons que vão circundar o núcleo. O termo átomo, do grego, significa indivisível. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Preparados aí para mais um conteúdo massa? Hoje vamos continuar no contexto de eletricidade, tá? Mas trazendo aí um camarada que está presente aí em tudo, galera. Compõe aí a matéria, né? O átomo ele compõe a matéria, que é definida que tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, certo? Mas a gente precisa entender nesse contexto as partes que compõem a estrutura atômica, né? Nós sabemos que o átomo ele possui elétrons, possui prótons e possui os nêutrons. E a partir dessas características, dessas estruturas, nós temos justamente a conformidade e a estrutura atômica e função atômica na natureza. Até porque nós estamos estudando aí o contexto de eletricidade e para que haja uma condutividade elétrica é necessário a ação dos átomos com cargas positivas e com cargas negativas. Isso é um contexto muito bacana, tá? Vamos aí trazer um pouquinho dessa definição, né? Entender essas três partes do átomo, tá? A primeira delas é muito importante, que é o elétron. Não é? Ela possui aí uma carga elétrica negativa e quase não vai possuir massa. A sua massa é cerca de 1840 vezes menor do que a massa do próprio núcleo, tá? Eles são minúsculas partículas que giram ao redor do núcleo central. Então, todas essas estruturas, né, como os elétrons, como eles têm carga negativa, tá? Eles circulam aí na famosa eletrosfera, né, na parte externa do átomo aí. Ficam circulando no centro do núcleo. Além disso, eles vão se mover muito rapidamente ao redor do núcleo atômico, gerando campos aí eletromagnéticos. Então a gente já entende melhor essa questão aí dos elétrons, certo? Vendo que esse deslocamento muito rápido que ocorre entre os elétrons no núcleo do átomo, né? Ele já vem aí formando campos eletromagnéticos que ajudam justamente no processo aí de condução elétrica, tá? De condutividade elétrica, beleza? A gente pode comentar isso também com a estrutura, com a ajuda da condução da eletricidade, formando aí as correntes elétricas, ok? A segunda estrutura bem bacana, interessante aí do átomo, são os prótons, tá? Os prótons eles têm carga elétrica já positiva, certos elétrons negativos, os prótons já vêm aí com a carga elétrica positiva, com o mesmo valor absoluto que a carga dos elétrons. Só que dessa forma, um próton e um elétron tendem a atrair-se eletricamente, certo? Lembra dos polos positivos e polos negativos? Pronto. Então, eles se atraem de forma elétrica, condutividade elétrica mais uma vez, né? Então, eles constituem uma massa unitária e junto com os nêutrons eles formam o núcleo atômico, certo? Então, prótons e nêutrons compõem o que? O núcleo, certo? Os elétrons circulam a eletrosfera do átomo. No caso, nesse sistema que nós estamos vendo aqui, é o sistema planetário, tá? É o mais aceito hoje, tá bom? Os nêutrons, eles vêm aí sem nenhuma carga, ou seja, carga zero, já dizendo nêutron, neutro, tá certo? Carga neutra. E aí, ele, juntamente com os prótons, tá? Vai formar o núcleo atômico, que vai carregar toda a massa, que é 99,9% do átomo, tá bom? Os nêutrons também, eles ajudam a equilibrar, certo? Essa energia aí que ocorre no átomo. O átomo, ele, por mais que ele seja uma partícula minúscula,
certo? Existem ainda partículas menores que o próprio átomo, certo? Mas o átomo é minúsculo, pode ser visto só com o microscópio, certo? Os nêutrons eles vêm aí trazendo um equilíbrio, certo? Um equilíbrio estrutural, um equilíbrio dinâmico, bem significativo no átomo, até porque ele produz uma energia descomunal, né? Nós vamos ver isso ao longo dos nossos estudos aqui, certo? E vendo de fato um contexto bem interessante dessas estruturas, beleza? Mas nesse contexto, não é, de átomos, elétrons, prótons, nêutrons, como é que a gente pode aí trazer à tona, não é, essa questão, essa relação do átomo com a condutividade elétrica? Vem comigo que eu vou te dizer tudo agora. Relação dos elétrons com a eletricidade. Não é? Nós vimos que os elétrons, né, eles são compostos aí por carga negativa, tá? E eles ficam circulando aí na parte externa, né? Eles ficam circulando aí no núcleo. Nós vimos também que o núcleo é composto por prótons e é composto por nêutrons, né? Carga positiva e nêutron aí 0% de carga, nenhuma carga tá relacionada aí. Então esses nêutrons eles têm a função realmente de equilibrar, certo, a energia, a tensão interna aí no interior do átomo, tá? Mas já vindo aí em condutividade elétrica, entendendo essa questão de condutividade elétrica, nós podemos ver que os elétrons eles têm tudo a ver com a eletricidade, né? Pois se os elétrons eles não tivessem sido descobertos com realmente certeza, né, quase tudo que está à nossa volta com certeza não existiria. Não haveria nada que dependesse da eletricidade, tanto para funcionamento quanto para a fabricação de algo. Então nós vamos ficar realmente bem restritos aí a esse contexto, não é, da eletricidade. A descoberta do elétron realmente foi crucial para que a gente pudesse de fato dominar essa questão energética mesmo de eletricidade, tá? Como já sabemos, a corrente elétrica nada mais é do que um fluxo ordenado de elétrons por um determinado material, tá? Esse material vai ser um condutor, certo? Um condutor elétrico, que geralmente, logicamente, é um metal, né? Trabalhamos aí com essa questão de fios de cobre, tá? Que existem elétrons livres. Portanto, esses elétrons livres eles são conduzidos pela ação de um campo elétrico ou um campo magnético, tá bom? Podemos entender também que a energia elétrica, né, ela tem uma relação de 3 grandezas elétricas. A primeira é a tensão elétrica, a segunda é a corrente elétrica e a terceira é a resistência elétrica, sendo que a variação, né, de qualquer uma dessas grandezas vão interferir diretamente na quantidade de elétrons passando de um condutor, né, de uma quantidade de elétrons passando de um condutor, por exemplo. Então, essas grandezas elas podem de fato variar nessa quantidade de elétrons, tá? Então, dependendo do seu condutor, pode ser mais, pode ser menos. Então, sempre vai ocorrer essa variação realmente nessa questão aí da condutividade elétrica, certo? Se a gente considerar um circuito, por exemplo, que tem a tensão fixa e variarmos o valor da resistência desse circuito, sua corrente ela vai variar de maneira inversamente proporcional à resistência. Ou seja, quanto maior a resistência, menor será a quantidade de elétrons que vai passar por aquele circuito. Beleza? Então, a gente já consegue aí compreender de fato como acontece aí a condutividade elétrica. Logicamente, ocorre um condutor que ocorrem aí, não é, esses elétrons livres, não é, que nós aí já vamos entender rapidinho. Então, o que é que vai ser de fato o elétron livre, né?
é quando o átomo ele simplesmente perde elétrons. Ele vai ficar carregado positivamente em decorrência dos prótons que vão se formar os cátions. Dessa maneira, os elétrons são chamados de elétrons livres, pois estão mais distantes do núcleo do átomo, ou seja, se encontram na camada de valência. É isso, galera, que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham aí compreendido bacana, não é, essa questão de condutividade elétrica, não é? Nós estamos estudando esse contexto de eletricidade, não tinha como não falar do átomo, para a gente poder compreender como ocorre essa transição da eletricidade, como esse campo elétrico ele se forma, tá? Logicamente, dentro desse contexto atômico, tá? E a partir daí, nós vamos trabalhar com outra temática, né? A gente vai se encontrar, se Deus quiser, em uma próxima aula trabalhando já em outra temática envolvendo a eletricidade, tá? E aí, não esquece de dar aquele like, de compartilhar, de comentar. Vamos espalhar esses vídeos para que a gente possa aí alcançar o máximo de pessoas e trazer aí o conhecimento a elas. Isso é muito importante, né? A gente compartilhar conhecimento, tá bom? A gente se encontra na próxima aula. Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Valeu!